Na última aula, a gente começou a falei um pouquinho sobre, a gente começou a dar um pouquinho expliquei o que era mecânica, né, na física, e a gente começou a estudar a cinemática, né, que é a descrição dos movimentos. E aí, na aula passada, a gente viu o que era movimento, vimos que todo movimento é relativo, né, a gente viu o que é movimento. O professor não estava na sala, não, aí o povo foi embora. Entendi. Mas podia ter esperado, né? Então a gente viu que era movimento, a gente viu que o que era repouso, né? Vimos que o movimento é relativo, definimos a trajetória, o que era a trajetória, né? E falamos sobre posição, né? Que a gente entrou naquela polêmica lá da conversão de metros para quilômetros e quilômetros para metros. Mas que eu espero que essa polêmica já tenha sido resolvida. Hoje a gente vai começar a estudar as grandezas, né, da cinemática, né? Ou seja, para a gente poder descrever os movimentos, a gente precisa conhecer algumas grandezas, que elas vão ser essenciais para nosso estudo. Ou seja, tem algumas grandezas que são importantes, né, e fundamentais para a gente conseguir descrever os movimentos, certo? E a gente vai ver algumas, né? Então não vai ver todas, né? Mas a gente vai ver algumas que são importantes aqui pro nono ano. Certo? Primeira grandeza cinemática que a gente vai ver é o que a gente chama de intervalo de tempo. O que é um intervalo de tempo? Todo movimento que a gente descreve, todo movimento que a gente estuda, todo movimento que a gente faz, ou seja, ou movimento ou repouso que a gente faz, ele acontece em um determinado tempo, certo? Em um determinado instante. Ou seja, se você se desloca de um lugar para o outro, você vai fazer isso em um determinado tempo. Né? Você não vai fazer isso fora do tempo. Só dentro de um buraco negro que isso acontece. Mas como ninguém está dentro de um buraco negro, qualquer movimento que acontece e qualquer movimento que a gente vai descrever, seja um repouso, seja um movimento, né? Um estado de movimento, de deslocamento, ele vai acontecer em um determinado tempo. Certo? Ou seja, e a gente, como ele acontece em um determinado tempo, a gente consegue determinar esse instante de tempo, ou seja, a gente consegue determinar em que instante aconteceu determinado movimento. Né? Então, qualquer movimento que a gente vai descrever, ou qualquer movimento que a gente vai descrever, ele vai ter, ou seja, você vai descrever um movimento. Então, é possível que a gente consiga descrever o instante em que ele começa, e é possível também a gente descrever o instante em que ele termina. Certo? Então, eu vou descrever um movimento, ou vou descrever parte do movimento, eu posso descrever o momento inicial daquele movimento, né? Posso descrever. Então, ali eu vou dizer que ali é o instante inicial. E quando eu termino de descrever esse movimento, eu vou ter o meu instante final, né? Então, o que a gente chama de instante inicial é o tempo em que eu inicio o processo de descrição do meu movimento, em qual tempo eu comecei a fazer isso. E o meu instante final é o tempo em que eu parei a descrição daquele movimento. Né? E o que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo justamente vai ser o quê? Vai ser essa relação entre o tempo inicial, que eu iniciei, o tempo que eu comecei a descrever meu movimento, que tempo iniciou meu movimento, e a sua relação com o momento que eu terminei de descrever. Então, o intervalo de tempo ele vai ser uma relação entre o intervalo inicial, o instante inicial, que eu comecei a descrever o movimento, e o instante final. Então, a diferença entre o instante inicial e o instante final na descrição do meu movimento é que vai definir o intervalo de tempo em que aquele movimento aconteceu. Tá? Então, o intervalo de tempo vai ser a diferença entre o instante inicial e o instante final na descrição de um determinado movimento. Ou seja, então, como todo movimento acontece em um espaço e em um tempo, para descrever qualquer movimento, eu posso
para descrever qualquer movimento, ele vai acontecer dentro do intervalo de tempo, ou seja, dentro do instante inicial, nessa relação, nessa diferença entre o início, o tempo em que eu inicio a descrição do meu movimento e o tempo ao fim do meu movimento ou ao fim da descrição do meu tempo. Você pode ter intervalos de instantes de tempo entre o início e o fim, certo? Aí você só está subdividindo a descrição do seu movimento. Mas você sempre vai ter um início e um fim. Você sempre vai ter que contar um instante inicial e um instante final. Ah, professor, e se não descrever o instante final, só descrever o instante inicial? Ou, se não descrever o instante inicial, só descrever o instante final? É porque você começa a contar. Quando você começa a contar do zero, entendeu? Então, eu começo a correr agora. Quando eu paro de correr, eu olho pro meu relógio. Aí eu tava lá marcando lá 30 minutos que eu corri. Os 30 minutos que eu marquei aqui foi o instante final, né? E o instante inicial foi o zero, né? Quando você começa a contar do zero. Agora, quando você começa a contar, tipo, Bia foi comprar pão na padaria, ela saiu de casa 5 horas, certo? E voltou 5h30, né? Então, nesse caso, o instante inicial de Bia foi o quê? Quando ela começou o movimento, a gente começou a descrever o movimento dela de ida e retorno da padaria, né? Então, nesse caso, o instante inicial vai ser 5 horas, né? E o instante final vai ser 5 horas e 30 minutos. Certo? Deu para entender o que é intervalo de tempo? Agora já acabou a aula. Deu para entender o que é intervalo de tempo? Tranquilo. Então, deixa eu botar aqui o meu quadro mágico, que é o famoso Paint. Aí eu vou botando aqui e vocês vão ver. Vamos lá. Vou colocar símbolo aqui. Pronto. Então, na aula passada a gente viu que... Deixa eu aumentar a letrinha para ficar melhor para vocês enxergarem. Na aula passada a gente viu que a posição a gente marcava... Eita, travou. O computador velho é um problema, viu, gente? Voltou. A gente viu que a posição a gente marcava pela letrinha. Da pessoa programa mais. A gente viu que a gente descrevia a posição pela letra S maiúscula, né? Que era o espaço, né? Posição, né? Vem de space, né? Posição do inglês do AWS. E para a gente descrever o tempo, a gente usa a letra T. Pode ser o T minúsculo, né? Então, quando a gente usa o T minúsculo, ele está representando o tempo, certo? T minúsculo representa o tempo. Quando eu vou descrever, isso aqui o T significa tempo. Quando eu vou falar do meu instante, vou botar para ficar igual. Quando eu boto aqui T0, eu estou me referindo ao instante inicial. Tá? Então, T0, o tempo zero, é o instante inicial que eu comecei a descrever aquele movimento. Então, quando o movimento aconteceu aquele movimento, e vou começar ali. Quando foi o tempo que ele começou? É o tempo inicial, o instante inicial, certo? Então, quando eu boto T, é o tempo. Quando eu coloco um zero, estou representando que é o começo, certo? É o instante inicial. Ao final do movimento, se eu posso representar só com T, eu vou dizer que aqui é um instante final, certo? Então, T0 é o instante inicial, T é o instante final, certo? Ou seja, quando eu paro, o tempo em que eu paro de escrever o meu movimento. Isso aí, gente, é só uma forma de... É uma convenção, certo? T0, T. Para T0 inicial, T final. É uma convenção para a gente conseguir diferenciar os dois instantes, o instante inicial e o instante final. Ah, professor, se eu colocar T1 e T2, tranquilo. Se eu botar T0 para iniciar o inicial, T1 para descrever o final, certo? Se eu botar TI e TF, então T de tempo, instante inicial, TF, instante final.
também tava certo, certo? Então, qualquer um, o que, é que você precisa saber, fazer? É diferenciar o instante final e o instante inicial. Se você botar TI, por exemplo, você pode chegar aqui e colocar, ao invés disso, eu posso usar aqui e botar TI, de instante inicial. E aqui no final, eu tenho que botar EF, de instante final, certo? Tudo bem, não é o fim do mundo. O que vocês precisam fazer é diferenciar o tempo final do tempo inicial. O instante inicial e o instante final. Você não pode usar só o T para descrever os dois. Aí que você não vai saber, não dá para diferenciar o que é um. Se você botar T para descrever o instante inicial e T para descrever o instante final, não tem como saber, né? Então vocês podem usar esses métodos. T0, instante inicial, T, instante final, T0, instante inicial, T1 para dizer que é o instante final, T1 para dizer que é o instante final, T2 para dizer que é o instante, o instante final, né? T1 o inicial, T2 o final. Você só precisa usar abreviações que você consiga diferenciar o que é o inicial e o que seja o final. Agora que tem a lógica, né? Você não pode botar T0 e TF. Não, aí não tem sentido, né? Ou você usa de um jeito ou do outro. Você tem que padronizar, né? Certo? Então, se não dá para você botar T3 para botar instante inicial e T2 para instante final. Não pode. Tem que ter alguma lógica, algum sentido. Certo? Aí, de preferência, se vocês quiserem, preferencialmente, vocês utilizem T0 e T. Então, T0 seria o instante final ou inicial e T o instante final, certo? Até aí, ok. Ah, no simulado eu não lembro. No simulado eu não consigo mais ver, não. Eu só estou com acesso ao sistema das provas. Então eu não consigo ver. Aí só com o Luciano. Não é aberto mais para mim. Eu só consegui olhar o simulado lá atrás na época do simulado. Agora eu só consigo acessar as notas da prova. Então eu não tenho como lembrar. Eu não tenho como ver para você. Aí só com o Luciano diretamente, certo? Eu tenho como ver o que, Lourdes? As notas do simulado não tem mais como ver, não. Eu não sei também, né? Mas só da prova agora. Até porque o Luciano mandou o link com as notas de vocês. Não foi através do sistema da plataforma como a gente entra, né? Ele só mandou o link das planilhas das notas. Eu não tenho mais isso. Eu perdi todas as mensagens no WhatsApp. Então, não foi nem por e-mail que ele mandou, foi no WhatsApp. Aí eu perdi isso tudo. Aí, como boletim, você vai, olha, você consegue entrar no sistema e ver, Lourdes? Então, mas é porque aí é o sistema de vocês, né? Eu não consigo acessar o sistema de vocês, entendeu? Os professores, eles acessam por outro caminho, entendeu? Então, acho que vocês conseguem ver, né? Você entra lá, bota sua senha e consegue ver sua nota do simulado. Então, aí vocês têm que. Aí é só com a coordenação, para saber o motivo e por que foi anulado, né? Eu não tenho como. Nessas coisas aí não tenho como ajudar. É só o Luciano. Certo? Viu, Carla? Só com o Luciano aí para resolver isso aí. Aí não é comigo, não. Senão, se eu pudesse, eu ajudaria nisso. Bom, e aqui é o tempo inicial, né? E final, né? E como é que eu calculo o intervalo de tempo? O que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo, como eu falei, vai ser essa grandeza que descreve a cinemática é um intervalo de tempo, ou seja, a relação entre o instante em que você começou a descrever o movimento e o instante que você começou a descrever quando você finalizou a descrição do seu movimento. Então, como é que a gente representa o intervalo de tempo? O intervalo de tempo, que é essa relação entre o instante final e o instante final, ele vai ser representado por delta, que é esse triângulozinho, delta t, ou seja, é o intervalo de tempo. Certo? O intervalo de tempo ele vai ser uma relação entre a diferença entre o instante final menos o instante inicial. Isso aqui é o
intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Né? Então, o intervalo de tempo vai ser o quê? ΔT vai ser igual ao instante final menos o instante inicial. Então, isso aqui representa o intervalo de tempo, certo? Intervalo, todo movimento, para a gente conseguir descrever todo e qualquer movimento, a gente precisa saber o intervalo de tempo do movimento, certo? Então, para descrever qualquer movimento, nós precisamos conhecer o intervalo de tempo, certo? Então, qualquer corpo, qualquer objeto que está em movimento, para a gente poder descrever esse movimento, a gente tem que saber, tem que descrever o intervalo de tempo, ou seja, essa relação entre o instante inicial, quando a gente começou a descrever o movimento, e o instante final, quando a gente para de descrever aquele movimento. Como é que eu calculo o intervalo de tempo? Tempo final menos tempo inicial, certo? Tranquilo, até aí, esse delta vai significar essa relação, essa variação. Né? Qual é a unidade que a gente descreve o tempo? Pelo Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos como unidade para descrever o tempo o segundo, que a gente representa pelo S minúsculo. Cuidado, que S maiúsculo é posição, certo? S minúsculo é tempo, segundo, certo? Pelo Sistema Internacional de Medidas, a gente utiliza o segundo. Mas, da mesma forma que pelo Sistema Internacional de Medidas, a posição a gente utiliza o metro, mas a gente tinha lá a variação do metro, que era o quilômetro. A gente também tem a variação do tempo. Certo? Na maioria das vezes, a gente pode encontrar, pelo sistema de unidade de medida, a gente usa o segundo, mas a gente, muitas vezes, na nossa vida, vai se deparar o tempo, mas pode ser em horas, certo? Que a gente representa pela letra H minúsculo, certo? Se a questão pede pelo Sistema Internacional de Medidas, gente, é em segundo, certo? Se a mesma coisa que se pede a resposta da posição pelo Sistema Internacional de Medidas é em metros, né? Então, segundo é a medida, mas você pode escrever também em horas, certo? A questão pode dar em horas. Se a questão der em horas e quiser saber em segundos, como é que vocês fazem? Como é que converte de horas para segundos? Quem sabe? Como convertemos de horas para segundos? Vamos lá, né? Começar aquela confusão de novo, né? Semana passada. Como é que converte de horas para segundos? Quem sabe? Uma hora tem quantos segundos? Hora, gente. Quantos segundos tem uma hora? $3.600. Isso, uma hora tem 3.600. Como é que você chegou nessa conclusão? 60 por 60. E de onde saiu esse outro 60? Oi? De onde saiu esse outro 60? O quê? 60 por 60 por quê? Ah, 60 vezes 60. Sim. Você tirou esse 60 de onde? Esse 60 vezes 60 você tirou de Ah, onde? sim. 60 do segundo e 60 do minuto. Isso. Por quê? Porque isso aqui, porque uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos, certo? E um minuto tem 60 segundos. Aí você faz 60 vezes 60. Porque uma hora tem 60 minutos, não é isso, Ariel? É. Em um minuto tem 60 segundos. Então, para você descobrir, ele fez 60 vezes 60, certo? Então, para você converter de horas para segundos, você vai fazer o quê? Multiplicar por 3.600, não é isso? 2 horas tem quantos segundos? Aí você multiplica por quanto? Por 3.600, né? Então, vai dar 4.200, não é isso? Ou eu estou errado? 2 horas? Ou, 4.000 o quê?
2 horas vai Acho que dar... dá Você multiplica por 3.600. 7.200. 7.200, isso. 4.000. 7.200. Então, só multiplica. Então, quando você quiser transformar de hora para segundos, você multiplica por 3.600. Certo? Se você quiser transformar de minutos para segundos, você multiplica por 60. 30 minutos, tem quantos segundos? Aí você pega 30 vezes 60. Certo? Isso é que vocês têm que precisam lembrar disso aqui, né, certo? Uma hora tem 3.600 segundos. Então, se eu quiser transformar de hora para segundo, eu multiplico por 3.600 as horas. Né? 10 horas, quantos segundos tem? Pego 10 e multiplico por 3.600. Né? Se eu quiser transformar a hora em minutos, multiplico por 60. Né? Uma hora tem quantos minutos? 60. 2 horas, 120. E se eu quiser transformar de minuto por segundo, eu também multiplico por 60. Porque um minuto tem 60 segundos. Então, se eu quiser transformar 20 minutos em segundos, né? Aí eu pego 20 vezes 60, certo? Todo mundo entendeu isso aí, né? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, quero esse treinamento agora. Façam aí, convirtam de horas para segundos. Vocês convertam aqui. A 3 horas. B 2 horas. Faça esses três aí. Convertam de horas para segundo. 3 horas eu quero em segundos, 2 horas e 20 minutos eu quero em segundos, e 1 hora e 45 minutos eu quero em segundos. Façam isso aí, para a gente exercitar. Dante, Oi, deixa eu tentar, calma. eu já botei no chat. Viu, eu tô vendo. Deixa todo mundo terminar. Tá, deixa eu explicar aqui para você. 1 hora tem 3.600 segundos. Por que 1 hora tem 3.600 segundos? Porque 1 hora é formada por 60 minutos, certo? 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, como é que eu transformo hora em segundo? Eu vou primeiro fazer 1 hora, transformar em minutos, 60 minutos, e depois eu vou ver quantos minutos tem um segundo, quantos segundos tem um minuto, 60 segundos. Então, 60 segundos vezes 60 minutos dá 3.600 segundos. Né?
Então, uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, toda vez que eu quiser transformar de hora para segundo, eu multiplico por 3.600. Então, se eu quero transformar de uma hora em segundos, eu pego, faço 1 vezes 3.600. De onde sai 3.600? Porque uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Se eu quero transformar de hora, ou se eu quero transformar 10 horas em segundo, eu pego 10 e multiplico por 3.600. Certo? Então, toda vez que eu quiser transformar de hora para segundo, é só multiplicar por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Se eu quiser transformar de minuto para segundo, aí eu multiplico por 60. Por quê? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, se eu quiser. Um minuto tem quantos segundos? Eu pego 1 vezes 60, porque um minuto tem 60 segundos. Se eu quiser transformar 10 minutos em segundos, vou pegar 10 e multiplicar por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Certo? Então, nesse primeiro caso aqui, 3 horas. Para eu transformar 3 horas para segundos, eu vou pegar 3 e multiplicar por 3.600. Aí eu vou achar quantas horas tem 3 horas. Quantos segundos tem 3 horas. 2 horas e 2 horas e 20 minutos em segundos. Então, eu vou pegar 2 e multiplicar por 3.600. E depois eu vou pegar 20 minutos e multiplicar por 60. E depois eu somo os dois. Então, eu vou pegar quanto deu isso em segundos, quanto deu isso em segundos e somo. A mesma coisa aqui. Pego uma hora, multiplico por 3.600 e 45 e multiplico por 60. E aí eu somo os dois. Aí eu descubro quanto é que tem, transformo de horas para segundo. Certo? Deu para entender agora, Riano? Vê se você consegue. Hora para segundo, multiplica por 3.600. Minuto para segundo, multiplica por 60. Por quê? Porque um minuto tem 60 segundos. E por que 3.600? Porque cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60 dá 3.600. Essa é a lógica. Tente fazer, já vou fazer, e aí você vê se você consegue, certo? Mas é importante saber essas conversões, porque às vezes as questões elas dão o tempo em hora ou em segundo, e aí vocês têm que saber converter.
Deu certo, gente? Deu certo, eu acho. Vou fazer aqui para vocês. Então, aqui na letra A, eu quero botar de 3 horas em segundo. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar 3 e vou multiplicar por 3.600, porque 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Ariel botou aí. Vamos lá que deu quanto? 10.800, foi? 10.800 segundos. Certo? Deixa eu botar lá. Eu sei que você botou, Ariel. 10.800 segundos, certo? Certo. Então, só basta multiplicar aqui, certo? Então, letra A aqui, 10.000 segundos. Letra B. Vamos para a letra B. Aí na letra B dá para ele fazer devagarzinho. Fica aí. Ele quer saber 2 horas. Quero saber aqui 2 horas. Vou repetir, não. Bota aqui só a letra B. Sabe? O que ele quer saber aqui na. Ele, vulgo ele, né? Na letra B. 2 horas e 20 minutos e segundos. Aí, gente, vocês fazem um de cada vez, né? Para quem tiver aquela dificuldade. Você primeiro descobre quanto vale 2 horas em segundos, né? Você vai pegar 2 e multiplicar por 3.600. Professor, Oi. eu coloquei errado, dá 8.400. Eu coloquei 8.300. Sem problema não. Então você vai pegar 2 e multiplicar por 3.600. Primeiro você vai transformar as horas em segundos, né? Que dá 7.200 segundos, certo? E aí, em seguida, você faz os minutos. 20 minutos. Vou botar aqui 20 minutos, certo? Em segundos, vai dar quanto? Cada minuto tem quantos segundos? 60. Então, você vai fazer 20 vezes 60. Que vai dar quanto isso aqui? 200, né? E aqui vai dar 1.200 segundos. Aí, o que eu faço agora? O que eu faço em seguida aqui? Eu somo. Eu pego esses dois aqui, olha, e vou somar. Né? Então, isso aqui vai dar quanto? 8.000 e... 8.000 e... Não, 8 não. Peraí, tem uma coisa errada. Eu botei um zero a mais aqui, não foi? 8.300 mesmo, eu fiz errado agora quando eu fui corrigir. Hã? É 8.300 mesmo, eu fiz errado quando eu fui corrigir. Não, você botou quanto? 8.300, né? É 8.400, é isso? Ah, 8.400. é? 8.400 segundos, né? Que vai ser 1.200 mais 7.200, é isso? Dá 8.400. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 8.400 segundos. Então, para quem tem ainda quem pode ter dificuldade, é só vocês fazerem na 8.400. É só vocês fazerem um de cada vez. Primeiro converte de horas para segundos, depois converte de segundos, ou depois converte de minutos para horas e soma os dois. Pronto. Certo? Não precisa fazer se atropelando. E aqui na letra C, 1 hora e 45 minutos. Então você vai primeiro 1 hora. Você primeiro converte a hora para segundo, então 1 vezes 3.600, e vai dar 3.600 segundos. E aí depois você vem aqui e pega quanto é que dá 45 minutos em segundos, né? Então você vai pegar 45 e vai multiplicar por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Isso aqui deu conta, né? Vou pegar aqui a calculadora um pouco mais rápido. 2.700, né? 2.700
segundo. Aí o que eu faço agora? Eu vou lá e somo. Então, chego lá, olha, somo agora as duas coisinhas para descobrir quanto é que deu. Que aqui vai dar 6.000 e 300 segundos. É isso, né? Pronto. Então, é as respostas. Todo mundo entendeu? Copia aí. Quem não conseguiu fazer tudo, copia aí. Essa partezinha. Quem fez, ó. Fez aqui tá a resposta. Certo? Isso aqui, se vocês não lembrarem, isso aqui vocês têm que saber converter, certo, gente? Tem que saber, como se eu tenho em horas, como é que eu passo para segundo? Então você tem que saber, tá? Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. E um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então 60 vezes 60, 3.600. Então de hora para segundo, eu multiplico por 3.600. E de minuto para segundo, o que é que eu faço? Não lembrou do 60? Um minuto e quantos? Um minuto e quantos segundos? 60. Né? Então eu pego e multiplico por 60. Então, para saber, 20 minutos e quantos segundos? 20 vezes 60. E o inverso? Vocês dividem, né? Então, se eu tenho segundos e quero transformar em metros, se eu tenho segundos e quero transformar em horas, eu divido por 3.600. Né? Então, eu tenho lá, sei lá, 300 mil segundos. São quantas horas? Eu divido por 3.600. Eu faço o inverso, né? Então, para transformar de horas para segundo, eu multiplico por 3.600. E para transformar de segundos para horas, eu divido por 3.600. Né? Então, se eu tenho 300 mil segundos e quero saber quantas horas isso equivale, é só eu dividir. Certo? Se eu quiser transformar de segundos para minutos, a mesma coisa. Eu divido por 60. Né? Então, para transformar de horas para segundos, eu multiplico por 3.600. Para transformar de segundos para horas, não, desculpa, para transformar de horas para segundos, eu multiplico por 3.600, foi isso que eu falei, certo? E para transformar de segundos para horas, eu divido por 3.600. Para transformar de minutos para segundos, eu multiplico por 60. E para transformar de segundos para minutos, eu divido por 60. Certo? Professor, para que a gente está aprendendo isso? Porque mais para frente, quando a gente for estudar sobre velocidade média e aceleração média, às vezes as questões dão o tempo em horas e a resposta precisa ser dada em segundos. Então vocês precisam aprender a converter as unidades de tempo para poder calcular o intervalo de tempo, para poder calcular a velocidade e a aceleração média quando a gente chegar nessa parte. Certo? Da mesma coisa que eu falei lá do espaço, né? Da posição. Às vezes a questão da posição em quilômetros, mas ele quer a velocidade que você utilize metros para velocidade. Então você tem que aprender a converter para poder responder a questão, certo? Então tudo isso até agora aí foi só para entender a, a calcular os intervalos de tempo, ou ao calcular os instantes e converter. E como é que eu calculo o intervalo de tempo? Posso apagar aqui meu quadro mágico? Ou alguém está copiando ainda? Ou eu posso apagar isso aqui para a gente partir para o intervalo? Responda aí, vocês têm 20 segundos para dizer se eu posso apagar tudo ou não. Pode apagar. Riane, copiou, Riane. Pode. Que intervalo? Intervalo de tempo. Você quer um intervalo para respirar? Vocês estão precisando de 5 minutinhos. É isso? Tá bom então. 5 minutinhos, gente. Vá beber água no banheiro. Aula até 11h50, meio-dia. Tá, vá lá beber água no banheiro. Ixi, tá pra lá. Eu tomei minha vacina pra gripe ontem.
Vá, 10, 5 minutinhos, né? 11h10 a gente volta, então. Descansei um pouquinho aí, beber água do banheiro.
Bora? Voltemos. Vou botar aqui um exemplozinho de uma questão que pode pedir intervalo de tempo. Vê se vocês conseguem fazer isso aí. Veja se vocês conseguem fazer isso. Carro saiu de um ponto A às 2 horas e chegou ao ponto B às 15 horas e 35 minutos. Calcule o intervalo de tempo da viagem e eu quero esse intervalo de tempo em segundos. Tá confusa mesmo, né, Riane? É de física. Ariel achou 20.100. E Carla. Bia, né? É física, gente. Não tem problema não, depois você passa a limpo.
Posso corrigir? Sim. Vou fazer do... Tem maneiras diferentes de chegar nessa conclusão, certo? Eu vou fazer do módulo mais trabalhoso, mas que também é o que vocês veem passo por passo. Qual é a dica para toda a questão de física, principalmente as que exigem cálculo? É você... toda informação que a questão vai dando, você vai lendo frase por frase. Toda informação que a questão vai dando, você vai anotando. Por quê? Porque geralmente o que falta é o que você precisa fazer na questão, quando ela não diz diretamente. E geralmente toda informação que tem na questão, raríssimas vezes não tem informações que você não usa, né? Quase sempre as informações você utiliza, certo? Então lá, um carro saiu de um ponto A às 2 horas da tarde. Saiu, ou seja, é o começo do movimento. Aí eu já venho aqui, eu já anoto uma informação. Então, eu já disse aqui que T0, eu botei T0 é igual a 2 horas, 14 horas. E chegou ao ponto B, chegou, é o fim. T é igual a 17 horas e 35 minutos. Certo? Calcula o intervalo de tempo. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber o ΔT. A questão está perguntando aqui qual é o ΔT. Cadê o delta? Então, a pergunta é: quem é o ΔT? É essa que a questão quer saber. Quem é o ΔT? E ele quer saber quem é o ΔT em segundos. Quem é o ΔT em segundos? Pronto. Se vocês forem anotando todas as questões, se for de cálculo, tem que botar cálculo. Como no simulado, esse de marcar X, acho que não vai precisar mandar os cálculos. Não precisa, mas se for prova e tiver cálculo, se for questão, tem que botar o cálculo, não é só a resposta não, viu? Pronto. Então aqui eu já descobri que a questão já me disse aqui quem é o tempo inicial, quem é o tempo final, e ele quer saber qual é o intervalo de tempo em segundos. Ele me deu aqui em horas. Então, o que é que eu posso fazer para vocês não se embolarem quando vem a questão hora, segundo, minuto? Ele quer em segundo. Você pode fazer direto e descobrir depois quantos segundos tem, ou você pode, como eu vou fazer aqui para vocês verem, transformando, certo? Passo a passo, gente. Então, ele quer em segundos, então passa tudo para segundos. 14 horas são quantos segundos? Vai devagarzinho para não se atrapalhar nos cálculos. 14 horas são quantos segundos? 14 vezes 3.600 que a gente aprendeu. Isso aqui vai dar quanto? 10.800 segundos, certo? Agora eu vou transformar 17 horas e 35 minutos em 17 horas e 35 minutos em segundos. Vai dar quanto? Primeiro eu pego 17 vezes 3.600. São caminhos, certo, gente? Que dá para fazer. Dá para fazer de outro jeito? Dá. Só que eu só estou fazendo o caminho que dá para fazer. 17 vezes 3.600 dá quanto? 61.200. Não é isso? Ou eu estou errado? Acho que é isso mesmo. Eita, tá certo aqui. 3.600 segundos. Certo? E os 35 minutos, para eu descobrir em segundos, vai dar quanto? 60 mais... desculpa, 60 vezes 35, que dá 2.100. 2.100 segundos. Aí eu vou pegar agora esses 2.100 segundos e somar com 61.200 segundos, que dá, ao final aqui, eu vou descobrir que 17 horas e 35 minutos, 17 horas e 35 minutos, no final das contas vai dar 63.300 segundos, certo? Para ver se dá para
É isso a conta, gente? Me ajudem aí. Eu acho que não é assim não, professor. Eu acho que eu acho que eu errei algum cálculo, não foi? Porque ele saiu às 14 horas, aí chegou às 17. Eu acho que tem que calcular o intervalo de tempo das 14 às 17. Aí você pega 17 menos Não, 14. esse é o jeito de fazer. Aí fica 3 horas e 35 minutos e você converte tudo e dá 12 mil e pouco, não é isso? Eu fiz Não, assim. foi algum cálculo que eu errei aqui. Foi que eu errei aqui. O senhor colocou 3.600 vezes? Ou Não, tô doida? eu botei o número a mais aqui. Peraí, viu? Acho que eu somei, peraí, viu? Porque aqui em cima eu somei, velho. Não, tá certo, gente. Só, me desculpe aqui, só que aqui em cima, na calculadora, eu bati o dedo de somar. Isso aqui é 50 mil. Tá certo ali embaixo, tá errado esse aqui. Aqui é 50.400. Porque ao invés de apertar no sinal de multiplicar, na calculadora eu botei de somar. Aí eu fiz 14 mais 3.600. Certo? Agora tá certo. Deixa eu só revisar. Então é isso. 14 vezes 3.600, 50.400. 17 vezes 3.600, 61.600. Isso, tá certo. E 35 vezes 60, 2.100. 2.100 mais 61.200. Isso, agora pronto. Tá certo. Foi porque eu no de cima, ao invés de eu multiplicar, eu somei. Não, foi minha. Que aqui eu somei sem querer. Então aqui, olha, eu peguei aqui os meus valores. Então, 14 horas em segunda, 5.400. E 17 horas e 35 minutos é 63.300 segundos. Aí como eu calculo o intervalo de tempo? A fórmula do intervalo de tempo é essa aqui, ΔT. Então a fórmula aqui de intervalo de tempo vai ser o quê? ΔT é igual ao tempo final pelo tempo inicial. Né? Então, ΔT, né? Deixa eu botar o delta aqui. Vou botar o símbolo aqui. Vou botar esse triângulo. Pronto, agora eu pego esses valores e eu coloco aqui. Então, eu vou pegar aqui delta, certo? A fórmula é o quê? ΔT é igual a T final menos T inicial. Então, eu vou achar que isso aqui é o quê? ΔT vai ser o quê? Qual é o tempo final? Que é de 15 horas e 35 minutos, 63.300, menos o tempo inicial, que é de 50.400. Isso aqui vai dar igual a quanto, gente? Vocês botaram aí? 63.300 menos 50.400. Vai dar 12.900 segundos. Essa é a resposta. ΔT é igual a resposta é essa. ΔT é igual a 12.900 segundos. Assim é mais complicado, né? Muito mais complicado, não é isso? Eu preferi fazer assim só para vocês verem as conversões. Como é que vocês podem fazer? Ou se ele deu em horas e minutos, ele quer em segundos. Você passa tudo para segundos e depois joga na fórmula ΔT aqui, ΔT final menos inicial e acha. Ou você podia fazer o que já? Que é mais fácil, mas se as pessoas tiverem dificuldade de converter. Quem tiver dificuldade de converter, gente, vocês primeiro convertem tudo para a unidade que ele quer e depois você faz as contas. Joga lá para calcular o intervalo de tempo. Certo? Quem já entendeu a lógica de converter, você podia fazer direto aí. Pega 15 horas e 35 minutos menos 14 horas, certo? Aí só que você só diminui hora com hora e minuto com minuto, certo? Então você vai fazer 17 menos 14, você acha 3 horas, e os minutos, 35 minutos. Aí depois você converter as 3 horas
e os 35 minutos. Né? Você vai fazer 3 horas e 35 minutos convertido no final. Ou seja, é do vizinho. Tá rolando de tudo. Né? Ou vocês convertem logo tudo no começo. Quem tem dificuldade, quem se atrapalha com conta, o que é que eu indico? Converta tudo no começo. Converta as unidades no começo e depois jogue na fórmula. Quem está mais tranquilo com a conversão, faz e depois converte. Dos dois caminhos, ou vocês convertendo tudo para segundos e jogando aí como eu fiz, dá certo. Ou vocês podem fazer as contas primeiro e depois converter para os segundos. Quando é que complica, gente? Quando vem... Aqui eu botei 2 horas e 5 horas e 35 minutos. Às vezes vem 2 horas e 40 minutos, 18 horas e 20 minutos. Aí o povo começa a se bolar, né? Aí começa a achar que 1h30 é 1,3, né? Aí começa a confusão. Na hora de diminuir hora com hora, minuto por minuto, aí vira bagaceira. Aí às vezes é melhor converter tudo para a mesma unidade e fazer as contas, mesmo que os números sejam maiores, do que fazer com os números menores, mas quando vem assim, hora e minuto, embola. Aí faz a 15 horas e 35 minutos, menos 2 horas e 55 minutos. Aí começa a confusão, porque aí não consegue diminuir. Aí na hora que vai mexer com minuto, hora com hora, aí vira uma confusão. Eu acho, aí vocês podem, mas eu acho que Bia e Ariel fizeram nesse caminho, né? Primeiro diminuir as horas e depois converter, mas também tem esse outro caminho que eu fiz aí. Que é você passar tudo para a mesma unidade e faz. Aí vocês fazem do jeito que for mais fácil para vocês, certo? Os dois modos dá para fazer. Agora, como eu estou falando, quando mistura a hora com o minuto, às vezes embola, né? Porque na hora que vai fazer lá, diminui, sei lá, 5 horas e 30 minutos, de 2 horas e 55 minutos, aí faz a confusão, né? Aí você faz, como é que você faz? 55 menos 30 ou 30 menos 55? Aí, embola um pouco, né? Mas se vocês fizerem os dois caminhos corretos, ou vocês fazem e convertem por último, ou vocês convertem no começo e jogam na fórmula. Deu para entender, gente? Sim ou não? E a gente precisa ver mais uma coisa. João entendeu, Ariel? Sim, 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 sim. Pronto. Vou apagar o nosso quadro mágico. Tem alguém copiando o quadro mágico? Vou apagar esse cantinho aqui. Vou deixar e depois eu apago o resto. Outra coisa que também descreve, outra grandeza da cinemática, que descreve a... Printou, né? Que descreve a cinemática, outro fatorzinho é o que a gente chama de deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento, da mesma forma que o intervalo de tempo é a relação entre o instante final e o instante inicial da descrição de movimento, o deslocamento ele vai descrever a relação entre a posição inicial de um objeto que está em movimento e sua relação com sua posição final. Então, o deslocamento ele vai ser, assim como o intervalo de tempo, é a diferença entre o tempo em que se iniciou o movimento e o tempo em que teve o fim do movimento. O deslocamento é o mesmo sentido, só que para a posição, né? Então, o deslocamento ele vai ser a relação entre a posição inicial de um corpo e a posição final desse mesmo corpo. Então, se você sai de um lugar, vocês pegam lá da estrada, saiu do quilômetro 10 da estrada e chegou no quilômetro 248 da estrada, qual é o seu deslocamento? Vai ser essa diferença entre o ponto em que você iniciou a descrição do seu movimento, que você iniciou o seu movimento, e o ponto em que você terminou o seu movimento. Isso é o deslocamento. Ou seja, o deslocamento vai ser a diferença entre a posição que o corpo estava no início do movimento e a posição que o corpo se encontrava no final desse movimento. Certo? Deu para entender? Então a gente vai descrever, como a gente já falou então vou tirar aqui, a gente sempre a gente vai utilizar as mesmas coisas que a gente utilizou para descrever a posição. Certo? Então lembre lá que S representava o que? A posição, não era isso? Que era descrita em metros, né?
100 metros, ou às vezes aparece em quilômetros, né? Então, a mesma coisa que eu botei lá no tempo. S0 significa a posição inicial e S representa a posição final. Né? Mesma coisa aqui do tempo. Então, como é que eu sei o que é o deslocamento? Vai ser a mesma coisinha do, do tempo, certo? Esse delta vai significar que o delta representa a variação. Então, o delta S, que é a variação do espaço, no caso do deslocamento, vai ser igual ao quê? Ao espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, a mesma coisa que o tempo, né? Então, o intervalo de tempo é a relação entre o tempo inicial e o tempo final, ou seja, a diferença, né? Delta significa a variação, nesse caso aí, certo? Esse delta para indicar que teve uma variação. Então, o delta T, a variação do tempo, a relação entre o tempo final e o tempo inicial. Delta S é para indicar que existe uma variação no espaço, certo? Então, na posição. Então, tem uma relação, uma variação entre a posição final e a posição inicial. Né? Então, o deslocamento ele vai ser essas relações, ou seja, do ponto que se iniciou o movimento ao ponto que se iniciou, certo? A posição que ele vai ter. Então, a gente descreve essa cinemática que pode. A gente nunca consegue. A gente sempre precisa conhecer o intervalo de tempo e conhecer o deslocamento para a gente conseguir descrever os movimentos, para ver se o movimento, se o corpo se movimentou, se ele permaneceu em repouso, se ele não saiu do lugar ou não, certo? Então, isso aqui é o deslocamento. Tranquilo? É bem parecidozinho com o intervalo de tempo. Né? Então, por exemplo, vamos botar aqui uma pessoa saiu do quilômetro 80 de uma estrada e foi até o quilômetro 248. Calcule o deslocamento dessa pessoa em metros. Façam isso aqui agora. Mesma lógica do intervalo de tempo. Então, a pessoa saiu do quilômetro 80 de uma estrada e foi até o quilômetro 248. Calcule o deslocamento dessa pessoa em metros. Né? Façam essa aí, para a gente fechar essa parte do assunto.
Já? Vamos lá, vou fazer então. Por causa do horário, né? Bora lá. Então, aqui é a mesma coisa, você vai anotando. Uma pessoa saiu do quilômetro 80, então ele já está dizendo que o espaço inicial dessa pessoa é o quilômetro 80, então 80 quilômetros. Uma estrada foi até o quilômetro 248, ou seja, o ponto final dela. Então, S final, 248 quilômetros. Ele quer, eu vou botar o delta aqui ai meu Deus, vou botar esse sinalzinho aqui que é mais rápido, né? Ele quer saber qual é o deslocamento da pessoa e ele tem metros. Só que a questão está dando tudo aqui em quilômetros, certo? Vamos fazer dos dois jeitos. Posso fazer direto usando quilômetro, então já joga aqui a fórmula. Delta S vai ser igual ao quê? Ao espaço final menos o espaço inicial. Então, eu vou botar aqui que o meu delta S vai ser igual ao quê? 248 menos 80, certo? 248 menos 80. Vai cair na prova esse assunto. Estou simulado agora, né? 248 menos 80, que isso aqui vai dar quanto? 248 menos 80. Vamos aqui rapidinho. Dá 168, né? Só que aqui é 168 quilômetros. Então, o delta S que eu descobri que é de 168 quilômetros, certo? Mas a prova, a questão está pedindo em metros, então tem que converter em metros. Para eu passar isso aqui para metros, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1000. Então, eu vou achar que, na realidade, o meu delta S, ele é de 168 mil metros. Essa é a minha resposta. 168 mil metros. Certo? Então, a resposta... Cuidado, gente. É por isso que quando eu falo assim, para quem se esquece das coisas, é bom tomar esse cuidado aqui. Porque a questão está em quilômetros, ele está pedindo em metros. Então, se você botar 168, na resposta no final está errado. Ele quer em metros. Certo? Então, uma forma de você fazer você pode ter feito aqui, usar os quilômetros e converter no final, ou você pode ir para outro caminho e ir convertendo aos poucos, logo, no início. Então, tem quilômetro, eu quero transformar para metro. Então, o que eu faço aqui? Eu quero transformar. Então, o que eu vou fazer aqui? Já vou multiplicar por 1000. Se eu quiser fazer assim, convertendo logo, eu vou achar aqui logo 80 mil metros, certo? E aqui no de baixo eu vou converter logo para metro, que a questão tem metro, que dá 248, multiplicar também por 1000. Então, eu vou descobrir aqui 248, 1, 2, 3 mil metros, certo? Aí eu venho aqui para o outro lado, quero saber agora. Então, meu delta... Vou botar esse sinalzinho aqui, gente, que é mais rápido. Né? Meu delta S vai ser... Meu deslocamento vai ser o que aqui? A mesma coisa, meu espaço final menos meu espaço inicial. Então, meu delta S aqui vai ser o quê? 248 mil menos 80 mil. Faltamos zero? Não. 248 mil menos 80 mil, certo? Então, eu vou descobrir que o meu delta S aqui vai ser de 168 mil metros. Eu posso fazer das duas formas, ou usar o quilômetro aqui, descobrir o delta S em quilômetro, e no final converter para metros, ou eu posso logo transformar logo para metros, já que ele está pedindo em metros, e já no final aqui, quando eu for calcular o delta S, eu já vou achar o valor em metros. Os dois jeitos, as duas maneiras estão certas, as duas maneiras de fazer estão corretas, certo? Aí vai depender do que, como você prefere fazer, certo? Quando você converte logo no começo, você não corre o risco de no final esquecer de converter. Que é que muitas vezes acontece com algumas pessoas que fazem isso. E as pessoas às vezes fazem,
Elas não convertem, faz, não, eu converto no final. Vai no final, acha o valor. E esquece de converter. Aí eu fiz a questão de marcar X, a prova de marcar X, aí acha lá o valor em quilômetros, pá, vai lá e marca, e esquece de converter para metros. Quem é mais esquecido, eu aconselho a converter logo tudo no começo e fazer a conta, apesar das vezes serem números maiores no começo, do que fazer direto e esquecer no final de converter. Ou seja, achar lá o valor 168. Errou, certo? Tem que converter. Mas tanto faz. Veja que nas duas coisas vai sair o resultado, certo? Nos dois casos, a gente vai ter um resultado. O resultado é aqui o mesmo, certo? 168 mil metros. Dos dois jeitos vocês vão encontrar. Outra coisa, gente, é que não pode esquecer de colocar a unidade na resposta. Se for de marcar X, preste atenção lá nas alternativas no cartão do metros, segundos, quilômetros, certo? Mas as provas, como será a prova da segunda unidade, que vai ser vocês fazerem os cálculozinhos, não pode esquecer de colocar a unidade. Se vocês não colocarem a unidade, a resposta não está certa. Se vocês chegarem no final, bota 168 mil. Sim, 168 mil o quê? Quilômetros, metros, centímetros, decímetros. A unidade faz parte da resposta. Não é só o número cru. Ou seja, não é só matemática aí. Aqui a gente está trabalhando física, certo? Então, se é intervalo de tempo, vocês têm que me dizer no final. Se é segundo, se é hora, se é minutos. Intervalo de tempo. No final, vocês têm que dizer, ou deslocamento, vocês têm que dizer no final se é quilômetro, se é metro. Se colocar só o número não é resposta. Tem que dar um número e a unidade, certo? A unidade faz parte da resposta. Então, 168 mil metros não é 168 quilômetros, não é 168 mil quilômetros, certo? Então, se vocês não colocam unidade, a resposta fica incompleta. Então, nunca pode esquecer de colocar 12 segundos, horas, minutos, 500 metros, quilômetros, nunca pode esquecer, gente, certo? De colocar unidade, que é metros, você escreve metros ou você bota abreviado, o MZ de metro, KM, que é quilômetro, não pode esquecer. No meio da conta não precisa colocar, né, aqui, né? Não vai precisar colocar aqui 248 mil M menos 8 mil M, não precisa. Mas no final, na resposta, tem que botar o valor e a unidade, certo? Ou seja, se é metro, se é quilômetro, se é hora, se é segundo, não pode esquecer isso. Certo? O assunto do simulado da segunda unidade vai até aqui, certo? Vai cair o quê? Quem já estudou na dinâmica, o que é movimento, descrição dos movimentos, o que é movimento, o que é repouso, o que significa dizer que o movimento é relativo, o que significa o que é trajetória, o que é posição, e os fenômenos que descrevem o movimento, até agora, né? Que é intervalo de tempo e deslocamento. Né? As outras, eu ia colocar velocidade média também, mas não vai dar tempo, né? Porque se eu for dar só tem próxima semana, né, de revisão, se eu fosse dar velocidade média e fazer a revisão, aí ia ficar, vocês iam exercitar pouco, vocês têm que exercitar muito, fazer muitas contínuas. Aí eu vou deixar a velocidade média e a aceleração média e classificação dos movimentos para a prova aberta. Capiche? Deu para entender, gente? Copiem essas duas resoluções possíveis. Então, beleza, de Creuza, gente. Vão. Pronto. Aí, próxima semana eu trago
um bocado dessas coisas, de converter hora para segundo, de converter espaço, de calcular intervalo de tempo, de calcular deslocamento, de descrever o que é movimento, repouso. Beleza? Podem ir almoçar. E até próxima semana. Tchau, 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 gente. Tchau, Tchau, Carla, professor. Luísa, Lourdes, Ariel, João. Até próxima semana. E Rianos que saíram. Tchau, tchau. Se vê próxima semana, viu? Aí eu faço uma revisãozinha. Bye, bye. Até mais.